Abra sua Bíblia, vamos celebrar a palavra de Deus em nome de Jesus. Quem se lembra ainda do maná que caiu para nós no último domingo? Quem se lembra? Eita, se você não se lembra, como é que fica? Porque o tema aqui pregado e a Bíblia, o que foi lido e ministrado foi: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E se você não lembra do que foi pregado, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, como é que fica? Então você precisa trazer à memória aquilo que te dá esperança. Olha que maravilha, pastor Enéas, atendendo pessoas durante a semana, quantos testemunhos ouvi daquilo que Deus trouxe e ministrou a cada coração. Que maravilha quando a boa semente de Deus, que é a sua palavra, cai no bom terreno do nosso coração. E Ele então faz aquilo que é preciso ser feito na nossa vida. Não é verdade? Então, que igualmente hoje, estenda uma das suas mãos à frente. Fica segurando a outra Bíblia. Isso. Que o seu coração, que a sua mente, que a sua alma seja um bom terreno para receber a palavra de Deus e a semente da palavra de Deus no seu coração, na sua vida, e que esta semente de Deus possa produzir aquilo que você precisa, aquilo que agrade ao Senhor, que o poder de Deus na sua palavra, na sua vida, faça prosperar a sua vontade, e que você tenha, em nome de Jesus Cristo, um relacionamento aperfeiçoado com o Senhor, e que você desfrute da paz de Deus. Amém. Nem todos disseram amém, mas eu sei que o seu coração está fervoroso para dizer amém, então está tudo bem em nome de Jesus. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 1, a partir do 1. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 1. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente, com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto e justo, tudo que é puro e amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso coração, ou nisso pensai. Amém a palavra? Ore comigo, Senhor, nós nos debruçamos diante desse texto, entendendo que seja uma mesa preparada para o Senhor, para que a gente possa não só saborear, desfrutar do gosto, do prazer da Tua palavra, mas como nutriente à nossa vida, traga para dentro de nós, produza em nós aquilo que nós precisamos, e o Senhor bem sabe que nós precisamos. Tua palavra diz que o Senhor bem sabe das coisas que nós precisamos, e porque o Senhor sabe, o Senhor provê para nós e coloca na mesa coisas consistentes que vão com certeza corresponder à nossa necessidade, trazendo a nós, Senhor Deus, plena satisfação no Senhor. E é por isso que nós oramos, e é por isso que também estamos aqui para te cultuar, e cultuando ao Senhor, recebermos a tua palavra, e recebendo a tua palavra, sermos robustecidos e recebermos autoridade e poder para vencer mais uma semana, para vencer mais um mês, Senhor, que entregamos novembro, e já dezembro aqui está entregando também o ano, Senhor,
e continuando nos alimentando assim, nós romperemos todos os dias da nossa vida nesta terra, e nós salmodiaremos ao Senhor, nós glorificaremos ao Senhor, nós exaltaremos ao nome do Senhor, ainda que algumas coisas não aconteçam como a gente gostaria que acontecessem, ou algumas coisas totalmente ao contrário, mas nós queremos entender e compreender que o teu poder agindo na nossa vida vai nos levar a enxergar e a ver e a tocar em todas as coisas que o Senhor quer que nós toquemos, Senhor, e igualmente o teu poder em nós nos irá dar autoridade para não tocarmos nas coisas que o Senhor não quer que a gente toque, e celebrando assim, vivendo assim, nós romperemos todos os anos, todos os dias, todas as horas, glorificando ao Senhor em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Essa carta aos Filipenses foi escrita num momento muito complicado da história do Evangelho. Na verdade, o Evangelho de Jesus Cristo, ele é marcado por conquistas, conquistas de almas, conquistas de pessoas, conquistas em termos de qualidade de vida, de transformação de vida, aonde o poder do Evangelho chega o poder de Deus, chega a glória do Senhor, que transforma, que muda a vida da pessoa para estar de conformidade com a vontade de Deus, e assim, agradando a Deus, receber igualmente toda sorte de bênção que precisa e todo o nutriente para a sua vida. Dentre muitas pessoas usadas na obra do Senhor, pessoas que foram instrumentos de Deus, verdadeiros baluartes do Senhor, nós encontramos na Bíblia Sagrada tantos personagens bíblicos. Lembrando Hebreus 11, nós lemos que pelo poder da fé, tantas pessoas conquistaram tantas coisas, não por si só, mas pelo poder da fé, por poder confiar no poder de Deus que estava presente para lhes ministrar. Em todas essas eras, em todos os momentos que a Bíblia descreve a história do Evangelho, se levantaram muitas pessoas usadas por Deus, e com sofrimento, abrindo mão de muitas coisas, elas escolheram serem portadores do Evangelho, da graça do Senhor. Dentre essas pessoas, comumente na Bíblia, e muitas vezes nós mencionamos o nome do apóstolo Paulo, por ser ele uma pessoa que escreveu muitas cartas, e essas cartas estão aqui na Bíblia porque são verdadeiros ensinos para nós. E dentre essas cartas, chamadas apostólicas ou epístolas, nós nos deparamos com a epístola aos Filipenses, a carta aos Filipenses. Esse povo recebeu a comunicação do Evangelho do Senhor de uma forma muito poderosa, muito gloriosa, porque em Atos 16 que nós vamos ver Paulo junto com Silas e outros, Paulo junto com Lucas e outros irmãos orando, pedindo a Deus direção para pregoar o Evangelho. Interessante que de uma forma muito específica em Atos 16, que o livro de Atos conta a história não desta saga, mas do poder do Evangelho. Se você quiser ler o livro de Atos dos Apóstolos, quiser sublinhar e marcar dificuldades que a igreja enfrentou, você vai marcar. Mas se você quiser ler o livro de Atos dos Apóstolos, e não obstante as dificuldades que encontraram e se depararam de confronto espiritual, de batalha que era visível em atitudes de pessoas, em atitudes de reis, de príncipes de nações, você, se quiser ver e visualizar o poder de Deus dando vitória a essas pessoas, você vai ter muito mais que sublinhar e marcar na Bíblia, porque o poder do Evangelho nunca parou, nunca sofreu paralisação por conta de quem era contraditório, mas o Senhor Jesus Cristo já havia dito, isso se cumpriu: sobre a rocha edifico a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e não prevaleceu, e não prevalece, e não prevalecerá. A mostra disso é a sua vida aos pés do Senhor. Você tinha tudo para não estar aqui, mas você escolheu estar aqui, você escolheu servir ao Senhor, você está aqui, está passando luta, está passando, mas vai vencer cada uma delas pelo poder que Deus dá a você. Você vai vencer tudo isso em nome de Jesus Cristo, e vai chegar diante do Senhor teu Salvador, como eu também, e nós vamos entregar a nossa carreira, tudo aquilo que lutamos aqui, e seremos galardoados diante do Senhor. Você pode dizer amém? E o Evangelho chegou a Filipos, a primeira cidade que
da Macedônia, que Paulo entrou junto com os irmãos. Interessante que a Bíblia declara em Atos 16 que ele intentou ir pregar o evangelho em um lugar, em outro lugar, em outro lugar, e ele diz, Lucas escreve, o Espírito Santo nos impediu de pregar o evangelho naquelas localidades. Não que eles não ouviram a palavra do Senhor posteriormente, ouviram, todos aqueles lugares ouviram a palavra do Senhor, mas o Espírito Santo estava dirigindo a Paulo e os irmãos que estavam com ele a entrar na região da Macedônia. Ele deu uma visão com um varão vestido com trajes típicos daquela região, o qual dizia, passa a Macedônia e ajuda-nos. E eles entenderam que era um clamor espiritual daquelas pessoas que estavam vivendo a dificuldade da opressão maligna, das trevas espirituais. E a Bíblia diz que Paulo entra com os irmãos naquela cidade, e a primeira coisa que Paulo vai fazer, que é a primeira coisa que qualquer setor da igreja para funcionar bem tem que fazer, eles procuraram um lugar para oração. Antes de falar da palavra de Deus, procuraram um lugar para orar. Enquanto eles procuram um lugar para orar e oram, eles saem para falar de Deus. Eles andam as ruas procurando, mas enquanto andam, já começam a falar do Senhor, aquilo que era o seu ministério. E a Bíblia diz, você conhece a história, que se deparam com uma mulher, com uma jovem, que dizia, indo após eles, esses homens que vos anunciam o evangelho são servos do Deus Altíssimo. E a Bíblia diz, declara que aquilo aconteceu por vários dias, e depois, ao cabo de vários dias, a palavra diz que Paulo ia se inquietando com aquele negócio, com aquela palavra. Por quê? Aquela voz não mentia, aquela voz dizia a realidade. Aquelas pessoas sim eram servas ou servos do Deus Altíssimo. Só que aquela moça tinha um espírito de adivinhação, aquela mulher tinha um espírito de adivinhação, e ela era o centro da atenção da cidade de Filipos. E como o evangelho chegou, e aonde o evangelho chega, ele é cristocêntrico, ele anuncia Cristo como Senhor e Salvador, o evangelho traz atenção para a pessoa de Cristo, para a obra de Cristo, para a salvação que é em Cristo, mas aquele espírito maligno de adivinhação queria continuar tendo a égide da atenção do povo. Então aquela moça exclamava aquilo para tirar a atenção da mensagem do evangelho e atrair a atenção para o que ela dizia. E Paulo, depois de alguns dias, virou-se para aquela mulher, ou para o espírito que estava dela, e diz, eu te ordeno que saia dela. E ele saiu, aquele espírito saiu. E eu gosto de dizer, aquela mulher ficou murcha, xoxa, não tinha mais o espírito de adivinhação. Segundo a Bíblia, dava lucro aos seus senhores. O que aconteceu? Por conta deles não terem mais isso, eles mandam prender a Paulo e aos irmãos que estavam com ele. E agora eu me lembro sim, que não era Lucas, mas era Silas mesmo que estava com ele. E é nesse capítulo 16 de Atos que a gente vê uma atitude que eu preciso ter na minha vida sempre, e você também precisa. Que geralmente se fala apenas do versículo que se passa rápido, que eles foram açoitados, machucados, feridos, sangraram e foram colocados num cárcere interior, e o desejo é que saíssem de lá para serem mortos ou morrerem já naquele lugar. E a Bíblia diz, está escrito exatamente assim, por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam ao Senhor, e os outros presos os ouviam. Ali estavam pessoas presas não porque anunciavam o evangelho de Cristo, que contraditava o culto, a adoração a César e a toda a manifestação demoníaca que imperava em todo o reino ou império romano, mas eram pessoas que tinham feito coisas erradas na vida, práticas, atitudes erradas na vida, para com os seus semelhantes, para com o governo de Roma, quem sabe. E a Bíblia então diz que enquanto eles cantavam e oravam, os outros presos ouviam. E a Bíblia diz que sobreveio um terremoto que tocou aquela prisão, e foi aberta a porta de todas as prisões, e todos foram livres naquele momento para sair, mas ninguém saiu
porque o Espírito de Deus estava no controle de tudo para trazer uma grande salvação e uma mensagem muito mais impactante naquele lugar, porque todo o povo de Filipos que conheceu os homens de Deus que expulsaram o demônio daquela mulher e ela ficou livre, agora conheceram o Deus que eles pregavam, que punha os seus servos em liberdade, porque escolheram adorar a Deus no momento em que eles deveriam blasfemar. Humanamente falando, eles tinham todo o direito, se votasse ali naquele lugar, eles tinham todo o direito, como todos, de blasfemar, mas eles escolheram glorificar ao Senhor, eles escolheram salmodiar ao Senhor, eles escolheram adorar a Deus, porque já sabiam que o poder da adoração é libertador do nosso ser. Aquele que adora o Senhor em espírito e em verdade, aquele que celebra o Senhor com todo o seu coração, ele liberta a sua alma de cativeiros, ele liberta a sua alma de pensamentos que aprisionam, ele liberta a sua vida para viver segundo a vontade de Deus. Se você está aqui e a sua vida tem sido marcada por pensamentos que te assolam, por pensamentos que vêm para roubar o seu equilíbrio, eu quero lhe dizer que quando você determina, que quando você decide andar diante do Senhor, o Senhor te dá poder e autoridade para assim fazer, porque é exatamente isso que Ele quer cumprir na vida de todos nós. E depois, mais tarde, depois de muito andar por missões, Paulo é de novo preso, e a Bíblia, o relato bíblico declara, e a história colabora, para dizer que quando ele escreve essa carta aos Filipenses, muitos anos depois, ele estava encarcerado em Roma. Ele teve 3 prisões principais, e estava já velho, ele já estava com a sua visão bem dificultada. Paulo, a história diz, e os relatos bíblicos, os pormenores bíblicos dizem que ele foi, quando foi decapitado por conta do nome de Cristo, ele já estava com a sua visão bem dificultosa, e em alguns lugares ele, quando escreve carta, ele diz: vede com grande letra vos escrevo, por conta da sua dificuldade visual. E a Bíblia então declara que ele, preso em uma das suas prisões por conta do nome de Cristo, ele escreve essa carta aos Filipenses. E quando ele escreve a esses irmãos, ele escreve porque esse povo estava sofrendo com o aprisionamento de Paulo, e eles não compreendiam a razão disso, o porquê disso. E quando nós lemos os escritos de Paulo e aquilo que ele escreve, tipo, quando ele escreve a Timóteo, a segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, ele diz, aquilo que todos sabem aqui: combati o bom combate, completei a carreira, mas guardei a fé. Paulo está declarando para Timóteo que as aflições que ele sofreu por conta do nome de Cristo não diminuíram a sua maneira de crer no Senhor, ao contrário, aumentaram a sua devoção. E aí eu largo essa questão para você agora, para você responder para si. As aflições que você cuida ter na vida, que elas nem sequer são causadas pelo Evangelho, mas a maioria das aflições que nós sofremos, que não são causadas por conta do Evangelho de Cristo objetivamente, mas por conta de atitudes erradas que tomamos, decisões deturpadas que tomamos, e às vezes não alcançamos aquilo que a gente desejava. Essas lutas, essas batalhas têm feito com que você se apegue mais ao Senhor, se dedique mais ao Senhor, creia mais no Senhor, clame mais pelo Senhor, ou se distancie de Deus. É uma enquete para o seu coração, para você responder. Mas Paulo, ele preso por conta do nome de Cristo, aguardando momentos para ser morto, decapitado por conta desse testemunho, de não abrir mão do testemunho, ele consegue escrever para os Filipenses dizendo: aquele que no meio de vocês começou a boa obra, irá completá-la até o dia de Cristo. O que Paulo está dizendo é: enquanto vocês estão aqui, aí tristes pelas minhas prisões, o poder do Evangelho está livre e solto em vossos corações, e aquele que reina sobre nós está livre para operar na nossa vida grandes coisas. Senhor, sempre
sempre está livre, o Espírito de Deus sempre está livre, mas às vezes nós envolvemos em prisões internas do nosso coração, que Deus quer fazer algo na nossa vida, mas nós somos o próprio empecilho de Deus fazer na nossa vida aquilo que a gente cuida precisar e aquilo que a gente ainda ora. Quantas vezes oramos, mas agimos totalmente ao contrário daquilo que nós deveríamos agir, porque oramos, porque precisamos. Quem sabe você estando aqui agora, você compreende algo que você precisa, algo que você sabe que Deus pode operar na sua vida, isso é fé. Mas só que você, ao invés de tomar atitude que se relaciona, que correlaciona com aquilo que você entende precisar e que é o alvo ou o conteúdo da sua oração ao Senhor, você age totalmente ao inverso. O que você precisa então? Você precisa mudar o seu coração. Você precisa mudar a sua mente. Você tem que continuar orando e crendo no Senhor, mas você tem que ter atitudes diferentes. A sua mente tem que mudar. O que foi salientado pelo presbítero Reidinã aqui, o Romanos 12 diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Existem coisas da nossa vida que a gente ora, pede, crê em Deus, mas nunca vai acontecer, nunca irão acontecer. Por quê? Porque para que aconteçam, nós temos que ter uma mente renovada, e para termos uma mente renovada, nós precisamos nos expor ao Espírito Santo, e nos expondo ao Espírito Santo, Ele vai nos mostrar o que em nós tem que mudar, e quando Ele começa a mostrar o que em nós tem que mudar, muitas vezes nós mesmos oferecemos resistência àquilo que Ele quer fazer. Por quê? Porque em renovando a nossa mente, nós teremos ou vamos abrir mão de coisas que a gente reputa e tem como valores grandiosos na nossa vida, e que na verdade são moedas podres que não têm valor algum. É por isso que há um clamor de Deus, e o Espírito do Senhor clama na igreja, para que nós aceitemos o renovo que Ele quer trazer. Interessante que a Bíblia diz: transformai-vos. Se você tiver a sua mente renovada, você vai conseguir a transformação. Nós vivemos, me perdoe, em um mundo em que nós vemos muitas pessoas se transformando, e para alcançar essa transformação, elas se utilizam das mais variadas coisas, desde uma maquiagem muito importante, como estilos de roupa para disfarçar algo que querem disfarçar, e eu não estou detalhando, e até cirurgias as mais variadas possíveis, porque elas querem transformação, porque elas não estão satisfeitas com aquilo que elas veem em si mesmas. Mas a Bíblia diz, e qualquer pessoa que quiser entender sabe, que na verdade a transformação que a pessoa precisa não é estética, não é o estereótipo inicialmente. Ela precisa ter uma transformação aqui, ela precisa ter uma mudança de vida aqui, para que aquilo que ela deseja aconteça de uma forma suave, abençoadora, a começar pelo Espírito de Deus dentro de nós. Que homem é este que, estando preso, aguardando dias regressivos para chegar à sua morte, consegue dizer a pessoas: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. O gozo, alegria. Regozijar quer dizer sinta alegria de novo, e a alegria que eu também vou sentir quando o Juninho chegar aqui para começar a tocar aqui, para a gente poder celebrar junto em nome do Senhor. Então ele diz: seja a vossa equidade, a maneira de ver as coisas, de tratar as pessoas, notória a todos os homens. E ele diz uma razão: perto está o Senhor. Se a gente for olhar o contexto, os versículos que antecedem o capítulo 4, Paulo está dizendo que a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Olha o que ele diz no último versículo do capítulo 3, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso.
Deus vai transformar o seu corpo, que sofre abatimento pelo envelhecimento, pelo cansaço das lutas da vida, e vai te dar um corpo glorioso, sem cansaço algum, aleluia, porque a espera espiritual vai ser outra da qual você vive agora, aleluia. O Senhor fará isso em você, o Senhor fará isso a você, o Senhor renovará você plenamente, transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Olha isso, irmãos, segundo o seu eficaz poder, a eficiência do seu poder de sujeitar também a si todas as coisas. Por isso que ele diz: portanto, meus amados irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor. E eu quero ir com você para o versículo 6. Ele diz: porque perto está o Senhor, não estejais inquietos por coisa alguma, porque perto está o Senhor. As vossas petições devem em tudo ser conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças, porque perto está o Senhor. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus, porque perto está o Senhor. A gente poderia olhar essa expressão de duas maneiras principais. Próxima está a vinda do Senhor, mas quase 2000 anos tem passado dessa escritura, e o Senhor não veio ainda arrebatar a sua igreja. Mas muitos irmãos em todo esse tempo já partiram a estar com o Senhor. Então é verdade que o seu tempo na terra encerrou e terminou. Tempo que pode acontecer para alguém aqui antes do ano terminar, ou quem sabe demorar bastante ainda para alcançar alguém que está aqui hoje. Mas alcançando ou não alcançando, podemos olhar perto está o Senhor de outra maneira. Proximidade do Senhor, que Ele está perto de nós. A gente recorre àquilo que Isaías escreveu no capítulo 55, versículo 6, quando ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Eu quero dizer, você que veio ao culto hoje, ou que veio cultuar o Senhor Jesus hoje, que você está desfrutando agora, nesse exato momento, de uma proximidade de Deus para a sua vida. Nós nos reunimos nesta casa para cultuar ao Senhor. Eu não sei como foi a sua semana, como foi o seu sentimento e o que você sentiu de Deus na sua vida. Se você o sentiu distante de você, próximo de você, muito juntinho de você, você deve mais ou menos saber de você. Mas uma coisa eu quero te afiançar e te dizer: Jesus Cristo falou que onde estivesse 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele estaria no meio. Eu estou aqui reunido com você em nome de Jesus. Presbítero Redina, você está aqui reunido comigo em nome de Jesus? Aleluia. Presbítero André, você está reunido aqui comigo em nome de Jesus? Já são 2 e 3, Jesus Cristo está aqui. Perto está o Senhor está perto de você agora. Então você pode abrir o seu coração ao Senhor neste culto, você pode se derramar diante da presença de Deus. O mais incrédulo, o mais cético aqui, o Senhor vai tocar e bater a porta do seu coração. Já começou a fazer desde o início do culto, a primeira oração, os louvores que cantamos ao Senhor aqui, as palavras liberadas. Ele continua tocando o seu coração e testificando dentro de você que Ele está aqui muito pertinho de você. Então, se você queria uma oportunidade, eis a oportunidade agora de abrir o seu coração. E você que já cuida, que passou uma semana bem próximo ao Senhor, olha como mais você pode se aproximar do Senhor, porque o Senhor está aqui, está testificando isso aqui no seu coração ou em vários corações. E o papel da igreja de desfrutar dessa presença do Senhor é para que fique claro para quem ainda não tem essa proximidade, que pode
pode começar a ter a partir de hoje. E se você é uma pessoa que já sentiu isso, já viveu isso, mas você não está satisfeito, você quer mais, você precisa de mais, na verdade você precisa de mais, então você veio no lugar certo, na hora certa, como poderia ter ido em outras casas de oração desta cidade, em qualquer lugar desse planeta habitado, você igualmente encontraria ali a paz de Deus, que excede todo entendimento, para governar o seu coração, tocar nos seus sentimentos, tocar no seu coração, e a sua semana, o seu resto de ano, e a sua vida, podem ser e pode ser diferente, se você tomar uma atitude hoje, por conta da proximidade de Deus. Eu gostaria que cada crente nesta casa, enquanto ministra a palavra, começassem a dizer, continuassem a dizer isso para Deus: Senhor, Tu estás aqui. Senhor, Tu estás aqui. Que a Tua presença seja sentida, que a Sua presença seja desfrutada, que a Sua presença seja vivenciada. Você precisa fazer isso, você precisa declarar isso, porque o mundo espiritual precisa ouvir que nesta casa está se reunindo um povo que está buscando a Deus, que está buscando ao Senhor e a vontade de Deus. É para isso que nós estamos aqui, é para isso que nós estamos aqui celebrando ao Senhor, porque nós temos uma esperança viva, que não termina porque um campeonato de futebol terminou, que não termina por causa de um campeonato automobilístico terminou, ou qualquer outra coisa terminou. Nós temos uma esperança muito maior, muito maior, muito maior. Ele diz: a nossa cidade está nos céus. Pastor Ernesto falou isso aqui no início, declarou isso aqui no início. A nossa cidade está no céu, a nossa riqueza está lá. Todas as outras são transitórias, a gente até gosta delas, é bom vivê-las e tê-las, mas elas não podem roubar o nosso coração daquela riqueza que é principal. E você sabe por que às vezes nós nos entristecemos e nos inquietamos tanto na vida? Porque o nosso coração está tendo dificuldade de estar em Deus. Jesus Cristo asseverou, Mateus escreveu, ele disse: onde estiver o vosso tesouro, estará o vosso coração. E às vezes nós nos surpreendemos a nós mesmos, individualmente, descobrindo por evidências aonde o nosso coração está. Mas o Espírito de Deus conclama a mim e a você, proclama no nosso interior, através dessa maneira rudimentar de falar que é a minha, que há uma possibilidade de nós nos achegarmos ao Senhor de todo o nosso coração. Amo a palavra que diz, amo toda a Bíblia, mas amo a palavra nesse sentido, quando o Senhor usa a boca de Isaías para declarar ao povo: sou eu quem sei os pensamentos que penso a respeito de vós, são pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês esperam. E ele diz no versículo 16 do capítulo 29 de Jeremias, ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E a Escritura revela para nós que às vezes não encontramos Deus como nós precisamos, ou não nos envolvemos com Deus como nós precisamos, porque o nosso coração está muito dividido com tantas coisas. Mas quando nós conseguimos asseverar o nosso coração e centrar Deus na nossa vida, a gente continua tendo as coisas e lutando pelas mesmas coisas, mas elas não roubam o nosso coração, porque o nosso coração está no Senhor. E aí as consequências danosas da vida humana não nos asseveram, porque nós estamos protegidos em Deus. E mais a Bíblia nos dá um receituário. No versículo 6 ele diz: não estejais inquietos por coisa alguma. E quando ele diz por coisa alguma, ele fala pelas várias coisas que existem na nossa vida humana, que marcam a nossa vida humana, e que quando nós nos concentramos nelas, ao invés de termos calma e tranquilidade, elas roubam a nossa paz, tiram o contentamento do nosso coração, traz uma inquietude, um descontrole, uma insatisfação. Alguma coisa não está bem, a gente pode olhar em torno de nós, está tudo legal, poxa, a vida da gente está até conquistando alguma coisa na vida humana, mas há uma inquietude interior, porque a gente não conseguiu lançar sobre ele a nossa ansiedade, e a inquietação nos domina. Aí Pedro vem e diz: lancem sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. É assim, a ansiedade, que é um nível de preocupação por conta de coisas, traz uma inquietação, uma insatisfação, que embora tudo possa estar razoavelmente bem, a pessoa que está vivendo aquilo, tendo aquele sentimento, passando por aquilo, não consegue enxergar as coisas boas como outras pessoas, inclusive de fora, conseguem olhar.
A pessoa na verdade não está mal, mas ela não consegue ter paz de espírito, por causa da inquietação gerada pela ansiedade, e que gera mais ansiedade, e que gera mais inquietação, e que gera mais ansiedade, e que gera mais inquietação. E interessante que a Bíblia diz: não esteja inquieto por coisa alguma. Então eu poderia dizer a você que está inquieto por alguma coisa, eu não estou dizendo que a gente não fique de vez em quando, momentaneamente inquieto com alguma coisa. A ansiedade em si, ela não é má, quando ela nos desperta e nos impulsiona a agir da maneira correta. Mas quando a ansiedade, ao invés de nos mobilizar, nos paralisa, porque a gente se vê menor do que aquilo que a gente gostaria de ser ou de ter, isso pode ser uma catástrofe paralisante. Mas quando qualquer coisa desta vida quiser fazer isso com você e comigo, nós vamos nos lembrar que nós temos alguém que está vendo a nossa vida como um todo. Às vezes nós estamos num beco sem saída, numa sinuca de bico, como escreveu um livreto um dia o pastor Schwint. Mas o Espírito de Deus vem e nos dá as armas, a tática, para nos soltarmos daquilo ali. Enquanto eu compartilho simplesmente da palavra de Deus com você, o Espírito de Deus está aqui liberando uma dose libertadora para o seu coração. Você que está aqui, você que gostaria de que alguma coisa diferente acontecesse na sua vida, ou estivesse acontecendo, ou que algumas coisas que estão acontecendo não fossem exatamente como estão acontecendo, você gostaria que alguma coisa fosse diferente. O caminho certo é lançar essa ansiedade sobre o Senhor. Toma, Senhor, esse saco de ansiedade, se vira. Não! Orar, dizer para Deus o que incomoda, dizer para Deus que gostaria que fosse diferente, dizendo a Deus algo que contraria a sua vontade, dizendo para Deus algo que é um verdadeiro incômodo na sua vida. E quando você termina de fazer aquilo ali, pode não ter sido nada resolvido ainda, mas o seu espírito já começa a viver a leveza de alguém que confiou ao Senhor e no Senhor aquilo que angustiava. É um receituário bíblico: não estejais inquietos, ao contrário, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Você ora, você suplica e já agradece. Senhor, eu tenho um problema, não gostaria que isso fosse assim, gostaria que fosse de outra maneira, ou gostaria que o Senhor me dissesse qual era a melhor coisa para estar acontecendo. E aí você suplica e você diz: Senhor, muito obrigado, porque eu sei que confia o Senhor isso, eu sei que o Senhor já está agindo na minha vida e que o melhor irá acontecer, porque estou entregando isso em tuas mãos. E aí você já agradece. Eu estou te agradecendo porque já sei que o Senhor já está agindo e na hora certa tudo irá acontecer. A palavra é simples, a minha maneira de dizer também, mas ela é poderosa para trazer resultado na sua vida. Está com dúvida? Experimenta. Te desafio a experimentar. Como gosta de dizer o filósofo pastor Enéas, te desafio a experienciar, a experimentar, a ter a experiência de viver isso em Deus. Você não precisa esperar sair daqui. Enquanto eu compartilho com você, você já pode começar a falar para Deus: poxa Deus, eu quero aproveitar esse momento. Senhor, aquele problema que eu cheguei aqui, Senhor, Senhor, e começa a falar para Ele. E o Espírito de Deus vai acolhendo a sua oração, vai acolhendo a sua oração, e você vai se aliviando desse peso, vai sair daqui aliviado, vai viver uma semana abençoada. Aquele problema pode não ter sido resolvido ainda, mas você entregou na mão de quem pode fazer por você, é Deus. E Ele vem, tira esse peso de preocupação e coloca o fardo dele, que é suave, sobre a sua vida.
Você sai debaixo desse jugo de incômodo e Ele coloca o jugo dele, que é leve para você, que é suave para você. E você leva uma vida dando glória ao nome dele, porque a sua oração está diante do altar do Senhor. E o Senhor já está trabalhando, o Senhor já está fazendo. Você precisa crer nisso. Você precisa confiar nisso, você precisa acreditar na palavra de Deus, precisa praticar. Quando você praticar a palavra de Deus, o alívio chega até você e a sua confiança aumenta. Quem pode dar glória ao nome do Senhor? Ele diz, façam isso com ação de graças, e a consequência é, e a paz de Deus, que vai além de qualquer entendimento. E quando fala a paz de Deus que vai além de qualquer entendimento, que excede todo entendimento, é mais ou menos assim. Você olha para você e alguém olha para você e diz, essa pessoa tinha todos os motivos para se desesperar e fazer uma besteira. Como que ela consegue agir assim? Porque existe uma paz que vai além da compreensão da mente humana, porque é uma ministração divina dentro de você. Eu não sei se você já viveu isso, se não viveu, vai viver. Eu disse, se não viveu, vai viver esta paz, uma paz tão grande que você olha para você e diz, como é que eu consigo me acalmar? Como é que eu consigo ter tranquilidade enquanto isso tudo está acontecendo? E aí você começa a chamar a sua natureza velha, transformada pelo Senhor, que mudou a sua natureza. Você começa a chamar, eu queria me revoltar, eu queria me irritar. Ainda aparecem uns enviados, não sei de onde, que dizia assim, ué fulano, quando isso acontecia, você agia dessa maneira, por que você não age mais assim? Porque é uma paz de Deus que povoa o seu coração, que entrou na sua alma, que te dá equilíbrio. Ninguém consegue desfrutar da paz de Deus. Escute, ninguém consegue desfrutar da paz de Deus se não tiver paz com Deus. Você precisa buscar ter paz com Deus, deixar de viver em guerra com Deus. E viver em guerra com Deus, cristianamente falando, é não querer compreender o projeto de Deus para a sua própria vida. Existem pessoas que vivem adversidades e coisas que não gostariam de estar vivendo, e que podem sim ser permissões de Deus, para que você se humilhe diante da potente mão dEle, para que você ore, para que você clame ao Senhor, para que você lhe entregue essa coisa que você não consegue mudar. Você está aqui, você tem coisas na sua vida que você não consegue mudar, que se você pudesse, você mudaria, e daria a sua casa, daria o seu carro, em troca da resolução daquilo, mas você não consegue. Mas tem um que te ajuda. Tem um que te ajuda. Enquanto a solução não acontece concretamente, ele te dá paz no coração. O problema todo que a gente vive numa sociedade tão louca, que ter paz em meio à guerra parece que é pouco caso da batalha. Parece que as pessoas que andam aflitas por aí querem ver igualmente seus semelhantes aflitos. Alguém na casa está com problema, está nervoso, está doido, quer que todo mundo da casa seja nervoso e doido. Mas com você não vai ser mais assim, porque você vai confiar muito mais que Deus está cuidando de você, porque você tem paz com Deus. Paulo escreve aos Romanos no capítulo 5 dizendo, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus. Então é por meio da fé que nós somos justificados, quando reconhecemos o Salvador Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, para nos remir de todo o pecado e para mudar a nossa vida. E quando nós reconhecemos isso em Cristo e a nossa vida é mudada, nós temos paz com Deus. E quando nós temos um relacionamento de paz com Deus, a paz de Deus passa a reinar na nossa vida. Dias atrás alguém disse, se não foi o pastor Fábio, foi o pastor Enéas, se não foi, foi outro, acerca do nome de Cristo, que está pré-anunciado lá em Isaías 9, que ele seria conhecido como maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Sabe o que isso quer dizer? Que o principado da paz
está sobre Jesus. Ele é o governante desse principado, Ele é o príncipe do principado. Então quem o busca recebe a paz que Ele tem para dar. E quando eu bem me relaciono com Ele, tenho paz com Ele, paz com o Senhor, eu recebo igualmente a paz que Ele traz e assenta no meu coração. Você vai sair daqui hoje, vai continuar vivendo e combatendo as mesmas batalhas suas, mas a paz de Deus vai demarcar um lugar especial na sua vida. Você vai continuar lutando por tudo, mas você vai desfrutar dessa paz que vai dar equilíbrio à sua vida. Você está lutando por tudo e sabe, está tudo na mão dele. Eu tenho a paz de Deus na minha vida. E ele diz, e a paz de Deus, que vai além de todo entendimento, toda compreensão, guardará. A palavra no original grego que foi escrita, essa palavra guardará, é patrulhará. A paz de Deus, que excede todo entendimento, patrulhará os vossos corações. Tipo, o coração está aqui, ele está patrulhando em volta, para nada ruim entrar no coração, na mente, na alma e dominar. Então o Senhor vai estar patrulhando, guardando o nosso coração, guardando a sede dos nossos sentimentos e pensamentos, que é a nossa alma. Quem recebe esta palavra, quem recebe isso para si, eu preciso, quero isso. Oh meu Deus do céu, a gente não vive num mundo doido, num mundo maluco. A gente foi, eu e Miriam iríamos deitar a 1h da manhã essa noite, e um carro passou e raspou no carro do vizinho, que estava bem estacionado direitinho, jogou sobre a calçada da nossa casa, tem uns degraus, e o carro ficou agarrado embaixo, e o vizinho acordou com aquele barulho todo, e foi lá ver. Eu, quando olhei pela janela, vi um outro carro manobrando e indo embora. Era o carro do anta que fez aquilo. Um cara que faz isso e foge é um anta. Eu estou elogiando, porque diz que anta é um animalzinho inteligente. Saí daqui da igreja hoje, fui o último a sair com os irmãos que a gente estava aqui conversando, e convergi ali numa curva, que é a minha mão, e o outro camarada cismou de não apenas usar a contramão um pedaço, usou da contramão da rua até lá no final. E quando eu convergi, que vi ele na curva violentamente, eu na minha mão devagar, indo devagar, dei aquela reduzida, soltei o carro para ir mais devagar ainda. Ele olhou para mim e falou assim: vamos logo rapaz, vamos logo rapaz. Ele todo errado. Está todo mundo doido, o mundo está maluco, e se a gente der bobeira, a gente também fica. Mas nós temos a paz de Deus. Você não pode esquecer disso. Você não vai esquecer disso, porque a paz de Deus vai guardar os seus sentimentos, vai guardar o seu coração. Só que a palavra diz que guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quando o meu coração, meu sentimento é guardado em Cristo, eu consigo desfrutar desta paz. O problema é quando eu não me guardo em Cristo, quando eu saio fora do propósito, eu desalinho com a vontade divina, e em minha vida desestabiliza. E aí a paz que eu deveria desfrutar não serve para mim, porque eu não estou seguro nela. Em nome de Jesus, que você recobre a consciência durante essa próxima semana, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração, o seu sentimento em Cristo Jesus. Você não pode sair fora de Cristo, não pode sair fora do governo dele, para que você desfrute disso aqui. Quem pode dar glória a Deus? E aí ele diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, pense nisso, seja isso que ocupe seu coração. E aí eu faço uma conexão breve com o que nós ouvimos aqui no domingo passado. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Pense nas coisas que são verdadeiras. Eu estou pensando numa coisa que é mentirosa. Quanta gente está pensando, quanta gente internetalmente falando, se coloca diante de inverdade, de mentira, e assenta aquilo no seu coração como se fosse uma realidade. Quantas coisas estão
Quantas pessoas estão recebendo no seu coração sementinhas de desonestidade, que não são umas coisas honestas? Quantas pessoas estão pensando em coisas injustas, em coisas impuras? Quantas pessoas têm isso na sua mente e não conseguem se livrar? A palavra tem um princípio libertador. Se você quiser, você hoje vai se livrar na sua mente, ou vai livrar a sua mente de tudo aquilo que não deveria estar. Eu não sei se você tem consciência, ou se você raciocina durante os seus dias de coisas que você não gostaria que estivesse na sua mente. O Salmo de número 90, verso 12 diz: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Ele não está sugerindo que a gente conte que já estamos terminando novembro e que vamos começar dezembro e vamos acabar e isso vai trazer sabedoria a nós. Não. Ele está nos convidando, nos desafiando a olhar as coisas da nossa vida e olhar o que está dentro de nós, tentarmos compreender o que está dentro de nós, e compreendendo isso, vivermos a renovação da nossa mente, como diz Romanos 12:2, para que a gente possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Interessante que a Bíblia não está dizendo para eu viver tudo isso aqui para experimentar ou querer viver a minha vontade, que tudo isso aqui vai me levar a viver a vontade de Deus para a minha vida, e a vontade de Deus para a minha vida vai fazer com que eu seja uma pessoa plena, embora tendo coisas para resolver. Deus quer que eu e você sejamos plenos num mundo de insatisfações. Eu não sei se você tem acompanhado as mensagens pelo YouTube, as mensagens semanais. Eu penso que essa abordagem dos salmos que estamos fazendo dia a dia, nas leituras que a gente igualmente está fazendo durante o mês, e eu cuido que você esteja fazendo, essas abordagens simples têm sim construído coisas firmes para o nosso coração. Busque lá, veja lá algumas coisas interessantes, vão te ajudar bastante durante a semana, durante os seus dias. E essa palavra liberada por Deus, liberada pelo Senhor, vai constituir na nossa vida uma mudança muito firme, uma renovação muito eficaz, e nós vamos conseguir sermos transformados por um propósito divino. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Se eu quero resultados diferentes, você já ouviu isso até de mim, e eu repito, nós temos que ter atitudes diferentes. Tem um cântico que diz assim: cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova um espírito inabalável. Não retires de nós o teu espírito, não retires de nós o teu espírito. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cante isso. E renova um espírito inabalável. Não retires de nós o teu espírito, não retires de
Espírito. Eu quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Eu sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver o mesmo desespero e ficar pra trás. Diga pra ele: eu quero ser, eu quero ser. Diga: um homem segundo o coração. Eu quero ser. Uma mulher, um homem, uma pessoa, um homem segundo o coração de Deus. Eu quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Eu sei que não vai ser tão fácil, mas tem outra coisa mais difícil. Mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Determine pra você e diga: eu quero. Diga: eu quero ser, eu quero ser. O que você quer ser? Homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser. Diga: uma pessoa, um homem, uma mulher. Homem segundo o coração de Deus. Eu quero orar com você. Alguém aqui que quer entregar o seu coração ao Senhor Jesus? Alguém que já andou no caminho, quer voltar, está parado no caminho, quer voltar a andar? Alguém aqui? Alguém aqui que quer receber e ter essa paz com Deus, entregar-lhe a vida? Alguém aqui que quer fazer isso? Alguém que um dia serviu o Senhor e quer voltar para Jesus, voltar a caminhar com o Senhor? Alguém? Porque nós vamos orar aqui para que o Espírito de Deus esteja trabalhando isso em nós. E é preciso que você tenha aliança com Deus, é preciso que você tenha paz com Deus, para que essa paz de Deus se instaure, se estabeleça, esteja permanentemente na sua vida. Você já deve ter ouvido a expressão malhar em ferro frio. Se você não tem paz com Deus, como você quer ter paz de Deus? Isso é malhar em ferro frio. Você precisa ter paz com Deus, você parar com essa guerra. Mas o que é isso, pastor? É você saber a vontade de Deus, saber o que precisa fazer e estar resistindo. Isso é guerra. Tenha paz com Deus, se submeta, negue-se a si mesmo, abra mão da sua vontade para escolher a vontade de Deus para você, que é boa, agradável e perfeita. Você precisa voltar para Jesus, você precisa relançar o seu coração com Deus, precisa acertar isso, ter um espírito novo, inabalável. É um espírito que é característica de alguém que anda com o Senhor. E eu não vou ocupar muito do tempo que a gente tem hoje, até razoável, para fazer isso com você. Não vou tentar fazer com que você faça isso. Você que tem que saber. A gente cantava um cântico antigamente, até porque eu só sei cantar esse, os que eu sei cantar é só esse. Quero que valorize o que você tem. Lembra dele? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. Só um instantinho. Eu estou vendo você assim, balançando, parece um boneco. Mas Alessandro, vamos compartilhar dessa palavra com alguém? Ajude aí a falar para alguém.
Quero que valorize o que você é, um ser, vai, tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Olha e diga: eu venho falar do valor que você tem. Diga: eu venho falar do valor que você tem. Aponte para o alto e diga a ele, diga: ele está em você, o Espírito Santo se move em você. Diga: até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Diga: aí você pode então perceber que pra ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Diga isso. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Diga de novo: você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Só os instrumentos suaves, só os instrumentos suaves. Não é esquisitice não, do seu coração não. É o Espírito Santo se movendo dentro de você, para você se render a Cristo, para você ter uma vida em Cristo, para você desfrutar daquilo que Cristo tem para você. Mas como é que eu vou fazer? Se renda. Você não está doido, não é coisa esquisita, não é aquele filme que você viu, não. Não é porque alguém fala, não, você está consciente. É o Espírito Santo trabalhando em você, te convidando para mudar a sua vida. Mas você precisa dar o seu passo para Jesus. Alguém diz assim: dê um passo para Jesus que Ele dá 2 para você. Não, Ele já deu 1000 passos para você. Aí você dá um, você toma uma atitude: eu vou mudar a minha vida. Esse poder está em suas mãos agora. Eu vou mudar a minha vida. Eu vou mudar a minha vida. Eu vou tomar uma atitude. Cadê você que precisa vir a Jesus, que precisa? Cadê você? Isso não é fácil para ninguém, é guerra mesmo. O problema de muitas pessoas é querer que Deus faça aquilo que Ele queira, mas a própria pessoa que quer que Deus faça aquilo que Ele queira, ou que ela queira, não quer fazer aquilo que Deus quer que ela queira. Ou seja, não quer querer a vontade de Deus para si. E a vontade de Deus é que você o reconheça na sua vida e se coloque debaixo do governo dele. É uma guerra mesmo, é uma batalha mesmo, gera dúvida mesmo, faço ou não faço. É isso, é assim mesmo com todo mundo. Mas se você quer resultados diferentes, você tem que tomar atitude diferente. É assim que funciona. Eu quero orar com você e eu não vou ocupar mais tempo aqui, mas eu quero orar com você agora. Eu quero orar com você para que esta paz de Deus seja mais perceptível a você no seu dia a dia. Quem aqui quer a paz de Deus? Quem aqui quer? Cadê você que quer? Levanta a mãozão, levanta o bração. Quem aqui quer a paz de Deus? Eu vou orar com você agora em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória. Seja bem-vindo à paz de Deus. Pode chegar. Pode vir vindo. Venha.
Receba a paz de Deus. Tenha consciência da paz de Deus. Desfrute da paz de Deus. Porque estás aflito, a minha alma, espera em Deus, porque ainda o verás. Repreendo da sua mente todo espírito de aflição, pelo poder e autoridade do nome de Jesus Cristo. Repreendo da sua mente toda inquietação, todo espírito de inquietação, para que você tenha condições de recomeçar. Que a unção de Deus esteja nos seus olhos para ver as lutas e batalhas da vida, mas com outra mente, com outro entendimento. Que a sua mente se renove pelo poder do Espírito. Você vai começar a experimentar experimente aí na sua mente. Se está havendo alguma cobrança agora e ela é divina, é de Deus, de algum ajuste que você precisa fazer na sua vida, não se detenha. Se há agora alguma cobrança e você entende de algo que você precisa consertar, não se detenha. Se lance aos pés do Senhor, porque há acolhimento divino para você. Glória a Deus. Então minha alma canta-te. Diga: grandioso, grandioso és tu, grandioso és tu. Levante a sua mão. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu. Diga: grandioso és tu. Então minha alma canta. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu. São os instrumentos. Vem aqui. Pastor, eu tenho algo a entregar no altar de Deus. Eu tenho uma preocupação, uma inquietação a entregar. Vem aqui, em nome de Jesus. Vem aqui, entregar uma inquietação. Vem, eu estou convidando você. Vem cá. Vem aqui trazer a sua inquietação. Vem aqui. Nós vamos interceder por você agora. Vem, pastor, tem um problema que é difícil, hein? Vem, traz. Vem cá. Vem cá. Em nome de Jesus, traga o seu problema. Nós vamos orar sobre a sua vida agora. Estou chamando você a entregar.
precisar da ajuda aqui dos pastores, evangelista, presbítero, todos os obreiros que estão aqui. Você já chegou, comece a orar. Você sozinho, comece a orar. Diga o nome do problema. Diga o nome. O problema nunca é uma pessoa, mas o problema é que está na pessoa, ou o problema é que está em alguma coisa da sua vida. Diga: Senhor, eu quero colocar aos teus pés agora isso que está me consumindo. Diga para o Senhor aquilo que você gostaria que fosse diferente nessa situação. Enquanto a pastora Miriam chega aqui para orar, é uma oportunidade que você tem de dizer para Ele, seja qual for o tipo de fé, o tamanho da sua fé, entrega isso ao Senhor agora. Diga: Senhor, eu ouvi a tua palavra e eu escolho confiar no Senhor. Diga: Senhor, eu não vou mais me desgastar por isso. Diga: Senhor, quando o Senhor não me ver mais me desgastando por isso, não é porque eu não tenho interesse, mas é porque eu estou cansado, estou cansada. E eu escolhi entregar ao Senhor. Eu escolho confiar em Ti, porque a minha força é fraca e a minha solução não traz o resultado que eu preciso. Então eu compreendi a Tua palavra, ela caiu no meu coração. Oh, glória! E como tem que ter ação de graça nessa entrega, você já vai dizendo: Senhor, eu quero já te agradecer, eu já quero louvar o Senhor. Não é errado você idealizar, você pensar naquilo dando certo. Não é errado você sonhar no sentido de almejar, no sentido de traçar um alvo, uma perspectiva, já vendo o resultado da sua oração acontecer. Em nome de Jesus, que o Espírito de Deus te traga plenitude de esperança. Aleluia.